Um retorno para sua terra natal. Um retorno para suas raízes. O caminho de Thorfinn não poderia ter sido ensinado de outra forma. Teria que aprender através da perda, morte, vingança, ódio e tudo o que lhe acometeu em seu caminho, para que percebesse os valores reais das palavras de Thors, o seu pai. Assim, finalmente o filho pródigo retorna ao lar, só que agora com um coração totalmente novo e renascido, pronto para cultivar tudo aquilo que ele aprendeu. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje chegamos ao final da segunda temporada de Vinland Saga, episódio número 24. Um final que deixa aquele gostinho de quero mais, principalmente porque é um encerramento do prólogo do próprio Thorfinn, onde a sua vida de verdade começa nesse momento. E vemos vários paralelos bíblicos nesse mesmo episódio e em toda a jornada do Thorfinn até então. O filho pródigo simplesmente serviu como uma inspiração bíblica para a história do Thorfinn e a todas as suas analogias e simbologias desse mesmo episódio, com a relação entre Thors e Thorfinn e Thors e aquele escravo lá do começo de Vinland Saga. Então tem bastante coisa que eu gostaria de comentar aqui com vocês acerca de toda essa temporada, como foi esse episódio final. Gostaria de saber o comentário de vocês aí embaixo e se vão acompanhar a terceira temporada, porque sim, o diretor de animação disse que deve ter uma terceira temporada. Então sim, teremos uma continuação de Vinland Saga, talvez na Vinlândia, talvez com os outros caminhos ali do Thorfinn, eu não sei, mas eu tô bem animado com isso. Antes de mais nada, agradeço a todos que me acompanharam até aqui, para todos que vão acompanhar o vídeo até o final e para todos que vieram a cada vídeo aqui comentar junto aqui com o Mano Joe Vinland Saga. Agradeço demais por todos vocês estarem comigo e vamos direto para esse episódio, porque nós primeiramente chegamos no país da Islândia, a terra natal de Thorfinn. E um ponto legal de se notar é que o Einar viu que aquela terra não parecia ser uma terra muito boa para cultivar, para plantar e tudo, uma terra inóspita. E quando a gente diz inóspita, é uma terra que basicamente não tem como se habitar naquele local, uma terra que é ruim, vamos colocar assim. Mas o legal disso tudo é o que? A Islândia, por exemplo, era uma terra que era mais propícia a não ter escravos, guerras, nem brigas de disputa, porque ela não tinha muito a oferecer. Então, o Thors e a Helga vão direto para lá. Vocês percebam que, por ir naquele local inóspito, eles nunca seriam encontrados, pois não é fértil, então não tem como gerar riqueza. E se não tem como gerar riqueza, também não tem como gerar guerras ali. Embora a gente tivesse ali certos conflitos e tudo, mas mesmo assim que vocês podem perceber que o local ajuda para que o Thors pudesse cultivar essa nova família, esse novo pensamento sem mais guerras. Então é um ponto legal de se notar. E logo que o Thorfinn acaba chegando ali na sua terra natal, o pessoal não o reconhece direito, nem lembra dele direito, e ele também não se lembra muito bem qual era o nome, acho que da sua mãe, se eu não estou enganado. Ele até erra o nome. Ele não lembra de quase nada. Ele saiu de lá quando ele tinha apenas 6 anos, então as suas memórias são poucas, mas as que ele guarda com mais carinho são as do seu pai, porque conviveu mais tempo com ele e também foi a última pessoa com quem ele passou ali um tempo de sua família. Mas não só isso, como também tem um trauma ali, logicamente, do Thorfinn quando tem a morte do seu pai. Juntando tudo isso, ele chega na sua terra natal, tem um encontro ali com a Ylva, a sua irmã, que continua muito bonita como sempre, mas muito brava como sempre. E até mesmo diz pro Leif que ele tá tentando enganar ela, que ele pagou pra um cara chegar lá e pagar uma de Thorfinn e tudo. É um momento assim mais descontraído. Eu pensei que ia ter um momento mais emocionante nesse primeiro reencontro entre eles, mas eles são irmãos. E o Thorfinn, querendo ou não, mudou bastante em sua aparência. Só que ele não mudou completamente, tanto que ele é a cara cuspida do Thors. E é por isso que a Helga vai ser a pessoa que vai identificar ele automaticamente, sabendo: esse daqui é o meu filho. Então primeiro ele apanha ali da irmã dele, que eu achei bem engraçado, ele irmã, não sei o que, e aí ela vai dar uma bicuda nele, e depois ela também vai bater nele de novo, mostrando que ela puxou ali a força do Thors. É uma bruta montes, né, mete a porrada em todo mundo. Mas uma surpresa que eu tive foi que ela se casou com o Ari, tô nem aí, né, então aquele carinha ali que apareceu ali é o marido dela. Ela tem 3 filhos, bem legal essa parte também. Bom, de toda forma, ele acaba se reencontrando com a sua mãe, pede ali desculpa e tudo.
ela chora, ele também chora. Foi uma parte mais emocionante assim do episódio, e o restante do episódio vai ser o Thorfinn contando toda a sua jornada, ele vendo todas as pessoas que estavam ali em sua vila e tudo, e carregando principalmente os ensinamentos do seu pai. Antes, ele não se parecia tanto com ele, mas ele precisava passar por todo esse caminho de vingança, ódio, lutas, brigas, mortes, matar pessoas e tudo, para realmente perceber que as palavras de seu pai faziam sentido. É por isso que, numa conversa com a sua mãe e todos que estão ali, ele conta sobre o seu desejo de ir para a Vinlândia, para criar uma terra sem guerras e sem escravidão, construindo um novo lar para as pessoas. Uma parte legal que eu acho disso é a Helga falando com o Einar, dizendo que se ele é irmão do Thorfinn, se o Thorfinn o considera como um irmão, significa que ele também é filho dela. Então ele pode ficar ali na casa deles, mas ela também diz para o Thorfinn: siga esse caminho, porque quando o seu pai e eu saímos lá de Jomsburgo para vir até aqui, é porque a gente estava cansado das guerras, da escravidão, a gente estava cansado desse monte de coisa. A gente precisava ter uma vida nova, a gente precisava fugir o mais longe possível que fosse da própria guerra, para que nós não entrássemos em nenhum tipo de conflito. E ali o Thor não cultivou só uma ideia, como também criou uma nova percepção para aquelas pessoas, fazendo com que percebessem que as guerras e a escravidão não eram o que o ser humano deveria procurar, e por isso ele passa a ter uma vida mais pacífica, ensinar aquele povo, mas também ensinar ao seu próprio filho, fazendo com que as próximas gerações carregassem os seus mesmos ideais e os seus mesmos pensamentos. E é por isso que o Thorfinn, ao se encontrar aí com aquele túmulo do escravo, percebam a analogia que foi feita aqui pelo próprio autor. Lá no passado, o Thor pagou por aquele escravo, para que aquele escravo ele não fosse mais um escravo, embora ele tinha fugido do seu mestre. E aí que é o ponto ideal. O Thorfinn também era um escravo. Só que ao invés do Thor pagar com ovelhas e tudo, como ele pagou para aquele escravo, que acabou morrendo logo a seguir, mas teve ao menos um tempinho para poder comer, para poder sentir a própria liberdade, que ele não era um escravo mais, que ele era um ser humano livre. Da mesma forma agora, o Thorfinn se livra dessa escravidão. E se livrando dessa escravidão, da vingança, do ódio, que foi carregada por todo o tempo no anime, até ele renascer de fato, até ele criar vínculo com os ideais que o seu pai tinha ali passado lá atrás, ocorrem agora. Só que isso tudo também teve uma troca. O Thor, nesse caso, entregou a própria vida para que o Thorfinn acabasse sendo liberto dessa escravidão, mesmo que isso demorasse um tempo. E isso bate bastante com a parábola do filho pródigo que nós temos ali na Bíblia. Claro, com as suas diversas diferenças, mas ele não é chamado à toa de filho pródigo pelo Leif nesse episódio, porque o Thorfinn, basicamente, o que ele faz na história? Ele sai em busca de vingança, em busca de ser forte, assim como seu pai, assim como o Omar era lá atrás, tendo aquele desejo de ser um grande guerreiro, de matar e tudo, de lutar, aquela virilidade. Só que aí ele descobre que aquilo tudo é em vão a partir do momento que ele perde aquele objetivo. Nada havia sido cultivado, porque na guerra você não cultiva, você apenas mata, você apenas acaba com o que foi cultivado durante esse tempo todo, que é a própria vida humana. Percebendo isso, e em troco da morte do seu pai, o Thorfinn passa a ser um escravo, mas depois de ser um escravo de si mesmo, ele consegue se livrar dessas amarras, se arrepender, renascer, mostrar isso para sua família e agora seguir um caminho totalmente novo, um caminho que é apenas seu, baseado principalmente no que o seu pai lhe ensinou. É basicamente o que acontece no filho pródigo. O garoto que estava ali todo desanimado, queria se divertir, queria gastar o dinheiro, queria fazer as coisas, não queria mais cultivar, sai de casa, se torna um escravo, se torna um empregado, mas ao se arrepender ele volta ao lar. E ao voltar ao lar, ao voltar às suas raízes, é como se ele estivesse voltando para o seu próprio pai, o Thor, mostrando para ele que hoje ele aprendeu os valores que seu pai havia lhe ensinado. E é por isso que o filho pródigo retorna ao lar totalmente renascido, com um novo coração e uma pessoa
totalmente nova, disposta a seguir um caminho onde o orgulho não valha mais do que a vida das pessoas e do que ele está querendo construir, que aquele todo orgulho nórdico, aquilo não existe mais para ele, desde que as outras pessoas possam ter vida, mas vida de verdade, sendo cultivada e não mortes por causa de riquezas e o próprio poder. E é ali que nós encerramos Vinland Saga com o Thorfinn cortando seu cabelo, partindo provavelmente para uma jornada ou então arrumando as coisas para essa jornada, visto que, bom, ele vai precisar de dinheiro, financiamento, é uma viagem cara, principalmente porque eles estão indo para o outro lado do mundo ou então bem longe ali da Islândia. Isso faz com que ele precise, antes de tudo, de dinheiro. E é então que nós terminamos a segunda temporada, devemos ter uma terceira. Gostei bastante da analogia com o filho pródigo, achei muito sensacional, assim. O Thors, lá no começo, ele fez a mesma coisa. Ele pegou, ajudou um escravo. O Thorfinn acaba se tornando um escravo, mas é liberto porque o seu pai morreu no seu lugar. Se o seu pai não tivesse morrido no seu lugar, provavelmente o Askeladd poderia ter matado ele até. Mas o Askeladd nunca fez isso. E por que nunca fez isso? Bom, uma troca de uma vida pela outra. Basicamente tudo isso serviu para esse momento, para que ele fosse liberto da escravidão dos seus pensamentos, da vingança, do ódio, perder aquele objetivo para compreender que, na verdade, uma vida em paz é muito melhor do que uma guerra sem sentido, onde você mais tira vidas do que cultiva vidas. E bom, gente, esse foi o vídeo aqui. Muito obrigado a todos que me acompanharam, beleza? O Mano Joe agradece de coração. Aguardo vocês numa terceira temporada e, claro, nos próximos vídeos, porque nós não temos só Vinland Saga aqui. Aguardo vocês e agradeço a todos que ficaram comigo, galera, até esse final. Eu gostei demais de ter acompanhado junto com vocês, comentado cada episódio. Poucas pessoas, muitas pessoas, não importa, gente. O que importa foi que a segunda temporada nos fez refletir bastante, nos fez pensar bastante sobre muitas coisas e acredito que tem muito mais para uma terceira temporada ou então se a gente migrar para o mangá, tá bom? Se vocês quiserem migrar para o mangá, a partir do capítulo 100, 101, vocês já podem começar a ler que ali já tem uma nova história, mais ou menos por ali, beleza? Mano, eu tô vazando, até um próximo vídeo, fui, valeu!